Turma do 7º ano, professora Milena aqui, de língua portuguesa, para mais uma aula de leitura. Já está com o seu material aí pronto, pegou um caderno, a caneta para fazer alguma anotação, tá tudo certinho, né? Então vamos ver aqui qual é a nossa habilidade da aula de hoje. O tema da nossa aula é esse, os elementos e os momentos da narrativa. Na verdade, essa aula já é uma aula de revisão, é um assunto que nós já vimos e vamos rever aqui na aula de hoje, certo? Olha aqui as habilidades que nós vamos aprender. Você lembra quando a gente falou de elementos da narrativa, que a gente falou de personagem, de tempo cronológico, tempo psicológico, foco da narrativa? Tudo isso aqui a gente vai rever na aula de hoje, são os elementos da narrativa, certo? Além disso, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o enredo, vai especificar as características do enredo e do que ele é composto, né? A situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho, certo? Isso aqui vai ser o assunto que nós vamos explorar na nossa aula de hoje. Para iniciar, a gente vai começar fazendo a leitura de um conto. Esqueci de falar para vocês, mas o gênero que nós vamos trabalhar nessa aula também é um gênero que nós já vimos, o gênero conto, certo? E para explorar essas habilidades que nós vimos no slide anterior, nós vamos fazer a leitura desse texto. O título desse texto é O Grande Assalto. Pelo título do texto, você consegue inferir algo, inferir é deduzir, né? Você consegue deduzir do que esse texto vai falar? O Grande Assalto. Vamos ver aqui na leitura. E para fazer essa leitura, você já sabe, a leitura do conto, eu vou lendo daqui, você vai lendo daí junto comigo, para depois a gente explorar as habilidades que nós vimos anteriormente dentro desse texto, certo? Vamos iniciar a leitura? Tem assim: Avenida Santo Amaro, às 13 horas. Um homem mal vestido para em frente a uma concessionária de automóveis fechada e nota as bolas promocionais amarradas à porta. Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a uma concessionária. O suspeito está mal vestido e descalço. Uma senhora sentada no banco do ônibus que para na avenida para pegar passageiros, comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo parado em frente a uma loja de automóveis. Um senhor passa por um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar apressado. Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente mais seguro, amenizando os passos. Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado. Os policiais que ele vê logo à frente lhe trazem desconforto, pois seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas na faculdade onde estuda. O homem mal vestido resolve agir. Dá 3 passos para frente, levanta a mão, agarra as 2 bolas promocionais. Faz a conta rapidamente e se sente realizado. Quando pensa que ao vender as bolas, comprará algo para comer. Uma moça, alertada pela senhora ao seu lado no ônibus, chama a atenção de vários passageiros para o homem, que, segundo ela, é um mendigo, e diz alto que ele acabou de roubar uma concessionária. Um jovem com um carro cheio de drogas para vender na sua faculdade, nota o homem correndo com 2 bolas e dá a ré no carro ao ver os policiais vindo na sua direção. Um policial alcança o homem mal vestido e bate com o cabo do revólver em sua cabeça várias vezes. O homem, tido como mendigo pelos passageiros de um ônibus, em frente cai e as bolas rolam pelo asfalto. O motorista dirige na mesma linha há 8 anos, tenta ficar com o ônibus parado para ver os policiais darem chutes e socos em um homem mal vestido que está caído na calçada. Mas o trânsito está livre e ele avança passando por cima, estourando 2 bolas promocionais. É isso aí, finalizamos aqui a leitura do conto. Você sabe que o conto é uma narrativa de ficção curta. Aqui você percebeu pela história o que nós temos? Nós temos vários personagens, que inclusive é aqui o próximo slide.
o gênero conto, né, a narrativa de ficção curta. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos explorar os elementos da narrativa. Aquele famoso pente que você já conhece, P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Para começar aqui pelos personagens, é quem participa da história. Quem é que está atuando ali dentro da história? Aí nós vimos vários personagens dentro do texto, né? Na verdade, poucos. O conto, ele é caracterizado por ter poucos personagens, uma narrativa mais concisa, como eu falei lá no início, uma narrativa mais curta. Quais foram os personagens, quem foi que atuou dentro dessa história, desse conto que nós lemos? Nós vimos que tem o mendigo, os policiais, o estudante de faculdade, a senhora que estava ao lado do ônibus. Todas essas pessoas que aparecem dentro do texto, do conto, elas são personagens da nossa história. É importante destacar que dentro dos personagens, o autor pode optar por expressar características físicas ou características psicológicas. Quando ele fala de características físicas, do que ele está falando? Nós vimos aqui em algumas aulas anteriores também, estamos revisando. As características físicas, como o nome já diz, né, faz parte do físico do personagem. Ele é alto, ele é baixo, como ele se veste. Essas são as características físicas. Agora, quando eu falo de características psicológicas do meu personagem, do que eu estou querendo dizer? Estou falando de algo que vai além do físico, estou falando da personalidade dele. Ele é alegre, ele é triste. Características psicológicas são o que? Então, é a personalidade, os sentimentos, os pensamentos. Tudo isso o autor, quando vai descrever um personagem para você, principalmente aqui no conto, né? Ele vai optar ou pode falar das duas coisas, das características físicas e psicológicas do personagem. Mas vamos voltar para o conto que nós lemos, para o conto que nós acabamos de ler. Vamos explorar o personagem principal do nosso conto. A história toda gira ao redor desse personagem, como você viu lá, esse mendigo, esse homem mal vestido que está tentando roubar bolas promocionais ali de uma concessionária. O que são essas bolas promocionais? É aquelas bolas que eles vendem para fazer propaganda do próprio negócio, né? Eles geralmente dão essas bolas. Pois aí, o nosso conto, ele gira em torno desse personagem, do mendigo, e de várias pessoas que vão especulando sobre ele de forma até preconceituosa. Olha como o autor foi inteligente. Ele poderia explorar as características psicológicas desse personagem, mas ele optou mais por explorar as características físicas. Por que que ele fez isso? Já vou responder para você. E vá pensando também por que o autor preferiu utilizar as características físicas em detrimento das características psicológicas. Por que ele deu mais ênfase nessas características físicas? Já a gente responde. Passando aqui das características físicas desse personagem principal, o que você viu sobre ele? Ele é um homem, ele é mal vestido, estava descalço, sujo. Tudo isso aqui diz respeito ao físico do personagem, certo? São as características físicas. Agora, quando eu falo das características psicológicas, a gente percebeu que não apareceu muito no texto. O que são as características psicológicas mesmo do personagem? É a personalidade, é o pensamento, é o sentimento. Agora eu vou responder aqui para você, não sei se você percebeu, né? Mas ele explorou as características físicas desse personagem, do mendigo, em detrimento das características psicológicas, justamente para refletir essa sociedade preconceituosa que faz julgamentos, não é verdade? Foi isso que ele fez. Ele falou bastante das características físicas
que por conta dos outros personagens, né? Dos outros personagens que estão ali dentro do conto, refletindo os seus julgamentos. E pouco se falou das características psicológicas desse personagem, né? Tem aqui a resposta, assim. Perceba que as características físicas desse personagem são mais exploradas, ao passo que as psicológicas foram deixadas de lado. Por meio disso, o que o autor faz? O autor ele refletiu a sociedade e seus julgamentos. Perceba que o autor ele faz escolhas ao longo do texto. Essas escolhas elas não são arbitrárias, ou seja, elas não são feitas de qualquer jeito. Para tudo existe um motivo. Aqui nesse caso, ele escolheu mais as características físicas ao invés das características psicológicas, justamente para demonstrar isso. Esse lado da sociedade que julga, que preconceituosa no meio do personagem principal aqui, que foi o mendigo, certo? Deu para entender direitinho essa parte das características físicas e psicológicas? Pois vamos para frente. Outro elemento da narrativa que nós vimos aí foi o espaço e o tempo. O que é o espaço e o tempo? Esse aqui o próprio nome já diz, não é? É onde acontece a narrativa e quando acontece a narrativa. Onde é que a narrativa está acontecendo? Está acontecendo no meio urbano. Lá no comecinho do texto ele fala: Avenida Santo Amaro, às 13 horas. Quando aconteceu? Nesse horário aqui, às 13 horas, pertinho do almoço. Com relação ao tempo, também eu tenho algumas observações para falar para vocês, que nós já falamos em algumas revisões. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Psicológico é aquele tempo onde o narrador ele não exprime quantas horas já se passaram. Se passaram 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você, leitor, não consegue entender qual quantidade de tempo está passando, porque você está envolto ali na história, dentro do psicológico do personagem. Já o cronológico é quando eu sei exatamente, não me perco no tempo, eu sei exatamente quando o tempo está acontecendo ali dentro da minha narrativa. Tá ok? Pois vamos para frente. E o narrador, gente, o narrador a gente já sabe que ele pode ser dividido em 2 partes, né? O narrador observador e o narrador personagem. Observador, o foco narrativo, ele está ali em terceira pessoa, ou seja, ele está distante da história. Ele só observa a história, mas sem participar dela ativamente. Já o narrador personagem, o que é ele? Você também já sabe. O narrador personagem, como o próprio nome já diz, ele é um narrador, além de ser narrador, ele é personagem da própria história. Então ele conta e participa dessa história ativamente. O foco narrativo do narrador personagem, é interessante que você note que é em primeira pessoa. Percebe que no slide aqui está até um pouquinho trocado, né? O narrador observador é em terceira pessoa, certo? E o narrador personagem, o foco narrativo, é em primeira pessoa. Deixa eu mostrar aqui para você um exemplo. Um exemplo não, né? Eu peguei um fragmento do conto que nós acabamos de ler. E eu quero que você me diga se o narrador desse conto que nós lemos, qual é o tipo dele? Ele é narrador observador ou ele é narrador personagem? O foco narrativo é em primeira ou é em terceira pessoa? Vamos ver. Vou reler para você esse pequeno fragmento, não vou ler todo, e eu quero que você analise, destaque a parte que está destacada aqui em amarelo, quando ele fala assim: um homem mal vestido para em frente a uma concessionária de automóveis, fecha e nota as bolas promocionais amarelas amarradas à porta. Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a um concessionário. Uma senhora sentada no banco do ônibus, que para na avenida para pegar passageiros, comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo sujo parado em frente a uma loja de automóveis. Aqui é o comecinho do nosso conto, quando os personagens ainda estão aparecendo na história. Você percebeu, quando eu estava lendo, que
Essa parte que está em destaque são verbos, ó, o verbo parar, o verbo notar, descer, observar, sentar e pegar. Esses verbos, eles estão em qual pessoa? Primeira ou terceira pessoa? Se você notar, é em terceira pessoa. É o ele. Terceira pessoa, o ele, primeira pessoa, o eu. Quando ele fala assim, ó, ele para, ele nota, ele desce, ele observa, ele pega, tudo isso aqui, todos esses verbos, eles estão em terceira pessoa. Denunciando o quê? Denunciando o narrador, observador, personagem, é isso aí. Denunciando o narrador, observador, ou seja, aquele tipo de narrador que ele não participa da história, ele apenas observa. Tem até aqui já no slide, né? Narrador, observador. Os verbos estão flexionados em terceira pessoa, diferentemente do narrador, personagem. Narrador, personagem, já iria acontecer outra coisa. Os meus verbos iriam estar em qual pessoa? Isso aí, a primeira pessoa, o eu. Seria eu peguei, eu notei, eu desci. Os verbos em primeira pessoa, denunciando aqui o narrador, personagem, aquele narrador que não só observa, mas participa ali da história, como o próprio nome já diz, como um personagem. Ok? Ficou certinho aqui essa diferença entre narrador, observador e narrador, personagem? Ótimo! Olha aqui, outro elemento da narrativa que a gente precisa ter um pouquinho de atenção também, é o enredo. O enredo é o quê? É a sequência de fatos que acontece na história. É uma espécie de resumo aqui da história. Tudo que aconteceu dentro da história está aparecendo aqui no enredo. São essas sequências de fatos. Dentro do enredo, eu posso dividi-lo basicamente em 5 partes. Vamos analisar cada uma? Na primeira parte é o quê? É a introdução. O que acontece na introdução mesmo, na introdução de um conto? É onde eu apresento meus personagens. Você, leitor, está entrando em contato com o texto pela primeira vez, correto? Naquela primeira vez que você está lendo o texto, é importante que logo de cara o autor apresente para você os personagens, diga também o tempo e o espaço da narrativa. Por exemplo, diga onde a história está se passando, diga quando a história está se passando. Todas essas informações são informações importantes que devem aparecer via de regra, normalmente já ali na introdução. Tem aqui, ó, primeira parte, a introdução, que é o quê? Apresentação dos personagens, localização do tempo e do lugar. Lugar aqui é a mesma cor de espaço, né? Espaço, lugar. Tudo está normal, pronto. Essa primeira parte aqui é a introdução, primeira parte ali que está dentro do meu enredo. Vamos para a segunda parte. Dentro do meu enredo também eu tenho o conflito. O que é o conflito? Lê aqui comigo, o conflito tem assim. Há uma quebra de normalidade, geralmente é um problema que surge. Ou seja, na história está indo tudo bem, está indo tudo normal, tudo certinho, mas acontece algo para mexer ali na história. Geralmente quando você está assistindo um filme, quando você está lendo um livro, ou até mesmo um conto mesmo, a história começa direitinho, tudo certinho, e acontece um evento que quebra um pouco a normalidade daquela história. Ou seja, na introdução ali está tudo normal e já aqui no meu conflito aconteceu algum evento, aconteceu alguma ação que quebrou um pouco a normalidade dessa história. É o meu conflito. É a segunda parte do meu enredo, certo? E na terceira parte, o que é que eu tenho na terceira parte? Logo na terceira parte eu tenho um desenvolvimento do conflito. É quando o conflito ele acaba se desenvolvendo e complicando ainda mais. Ok? São algumas ações que vão girar também em torno do meu conflito, ok? E na quarta parte? Na quarta parte eu tenho o meu clímax. O que é o clímax? É o ponto alto da história. Quando você está vendo um filme e chega naquela parte onde você está muito curioso, aconteceu um fato novo que deixou você extremamente curioso, aquele ponto alto da história, é aquele ponto alto que você quer achar uma resposta para o que vai acontecer, que você não pode deixar de ver o final daquele filme, você fica muito curioso, ou o final daquele livro.
ou até mesmo do conto que nós lemos, entendeu? Toda narrativa, ela vai ter essas partes aqui do meu enredo. O clímax, então, é o quê? O clímax é o momento alto da história. É aquele momento onde você, leitor, está ali extremamente curioso para saber o que vai acontecer em seguida. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a quinta parte do meu enredo, que é o meu desfecho. Você já passou pela introdução, já passou pelo conflito, já passou pelo desenvolvimento desse conflito, o clímax, e por último, o que é que você precisa? Você precisa de um desfecho, você precisa de uma solução para a trama. Como está escrito aqui, ó, desfecho, solução. O drama criado entre as personagens chega ao seu fim. Então, o desfecho é o final da história, é onde tudo se encontra respostas, ok? Vimos aqui as 5 partes do meu enredo. Mas vamos ver isso na prática. De acordo com a história que nós vimos, do conto que nós lemos, o que a gente pode falar aqui sobre a sua situação inicial, o clímax e o desfecho. Qual é a situação inicial da história? Ou seja, qual é a sua introdução? Como é que a história começa? Você lembra? No começo tem assim, ó. Um homem para em frente a uma concessionária de automóveis. Isso aqui é o comecinho da minha história, a minha introdução, onde está tudo normal, tudo tranquilo. O que foi que aconteceu? Simplesmente um homem parou na frente de uma concessionária. Estava tudo ok. Essa aqui é a minha situação inicial. Você lembra que eu falei também que na introdução é onde ele apresenta também o tempo e o espaço? Se você lembrar, lá no início do nosso conto, ele fala São Bernardo, se eu não me engano, às 13 horas. Ou seja, ele fala onde a história acontece e também fala um pouquinho sobre o tempo. Essa aqui na minha situação inicial. Se eu perguntasse para você qual é o clímax dessa história, ou seja, qual é o ponto alto, o ponto que você fica curioso para saber o que vai acontecer em seguida, foi o quê? Foi justamente, está aqui escrito, ó, quando o homem mal vestido, ele resolve agir, dando 3 passos para a frente e agarrando as bolas promocionais. Antes disso, os outros personagens estavam apenas especulando sobre ele, sobre sua aparência física, sobre seu modo de vestir. Os outros personagens estavam apenas especulando sobre esse homem. Tem até uma senhora que chega a denominá-lo como mendigo, não foi isso que aconteceu na história? A partir disso, a história chegou ao seu clímax. O que é o clímax mesmo? É o ponto alto, é aquele momento que você fica curioso para saber o que vai acontecer em seguida. Que foi quando ele realmente reagiu e agarrou as bolas promocionais. Esse aqui é o meu clímax. Eu quero saber, através dele, eu fico curioso, eu como leitor, fico curioso para saber o que vai acontecer em seguida. E por último, a gente tem o quê? O desfecho. O que é o desfecho da história que nós acabamos de ver? O desfecho é como a história termina, ou seja, é o seu final. É onde eu encontro as respostas, geralmente, porque aconteceu ali ao longo da minha narrativa. Se eu perguntasse para você qual foi o desfecho do conto que nós lemos, como foi que a história terminou? A história terminou assim, né? Os policiais deram chutes e socos no homem mal vestido que está caído na calçada. Ou seja, através do julgamento da sociedade, o mendigo teve esse final aqui, esse desfecho, com os policiais realmente prendendo e agredindo ele fisicamente. Esse aqui foi o desfecho da nossa história. Outro elemento, outra característica importante aqui do enredo, que nós vimos nas aulas passadas e que nós vamos destacar aqui também, é que o enredo ele pode ser linear ou não linear. Quando eu falo de linear, eu estou falando de uma narrativa onde tem um início, um meio e um fim. E esse início, meio e fim, ele segue essa ordem. Você já assistiu um filme onde a história começou do final? A história começa do final e depois vai passando as sequências de ações
chegando ao início? A história começou de trás para frente? Já assistiu um filme assim? Ou então já leu um livro onde a história começou do final e foi chegando até o início? Isso acontece. Esse tipo de narrativa é o que eu vou falar de narrativa que tem um enredo não linear. Ou seja, essa ordem de situação inicial, de clímax, desenvolvimento e desfecho, ela não é obedecida. O autor, ele brinca um pouco com essa ordem. Geralmente isso é feito para quê? Para gerar um pouco de suspense em você, leitor. Lembra que eu falei que todas essas opções que o autor tem, ele não faz de forma em vão? Ele faz com algum sentido, não é verdade? Geralmente as narrativas que elas não são lineares, elas provocam o quê? Ainda mais suspense no leitor. Bagunça um pouquinho a ordem. Então, resumindo, o que é um enredo linear? Enredo linear é narrativa linear, foi essa narrativa que nós acabamos de ler. Ela segue uma sequência de início, meio e fim. Situação inicial, clímax e desfecho. A sequência ela é obedecida nessa ordem. Já a narrativa não linear é quando essa ordem ela é misturada um pouquinho na cabeça do leitor. E finalizamos aqui a nossa aula de hoje. O que foi que nós vimos na aula de hoje? Nós relembramos um pouquinho sobre o que é um conto, relembramos as características de um conto. O que mais que nós vimos? Vimos um pouquinho sobre os elementos da narrativa, relembramos também os personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Aprendemos a identificar isso dentro de um conto. Certo? Se ficou alguma dúvida, você já sabe, pode levar o seu professor, falar ali através da plataforma MOB, certo? Até a próxima aula!